pouco mais de idade, volto a dizer, que foram adolescentes até há 10 anos atrás, viram os meninos de repente, eles que cresceram com a ideia de serem um sexo forte, os poderosos, começaram a ficar irritadíssimos na puberdade, se trancar no quarto, não falar mais com ninguém, ficarem mal-humoradíssimos, porque justamente eles estavam vivendo uma frustração terrível e inesperada, porque cresciam com a ideia de que ser homem era vantagem. De repente, topa com essa enorme desvantagem, porque eles estão desejando as meninas que, crescidas justamente com a ideia de que elas não eram nada, elas começam a andar na rua e percebem, de repente, que todos os meninos, né, especialmente as mais bonitas, evidentemente percebem que os meninos começam a olhar muito, e de um jeito muito cobiçoso para elas. Né? E elas, inclusive, ficam desajeitadas no começo, desconjuntadas, não sabem nem como andar direito, tropeçam nas pernas, etc. Mas gostam muito. Então, elas que vinham da ideia de que, na infância de que elas eram nada, de repente se viram importantíssimas. Né? E os homens que pensaram que eram tudo, de repente viram nada. A frustração masculina de não ser desejado está na raiz de uma inveja masculina. Quer dizer, o homem tem inveja da mulher. Essa inveja, para andar bem rápido agora, determinou uma série de comportamentos. Primeiro, e o mais óbvio, é o machismo, né? Que todo ele ligado à ideia de depreciar a mulher. Então, a mulher é burra, a mulher não sabe nada, isso é tudo conversa fiada, tudo dor de cotovelo. Né? Evidentemente que no lado mais sério, não só nesse do discurso machista, os homens, ao longo dos séculos, impediram as mulheres de participar do espaço público, ou seja, reservaram para si todas as situações de poder dentro da sociedade. Não é? E para ganhar ali poder, com cujo poder tenderiam ou tentariam neutralizar o poder sexual ou sensual feminino. Então eles reservaram para si o espaço da cultura, da política, do poder econômico, né? E travavam o quanto possível a entrada das mulheres nesse mercado. Obviamente, com isto, começou uma guerra. A famosa guerra entre os sexos, em que as mulheres usam o seu poder sensual como instrumento e os homens usam o poder, principalmente econômico, mais explícito, também como instrumento de dominação. Crescendo, meninas e meninos crescendo neste contexto, evidentemente as meninas também começaram, muitas delas, a desenvolver inveja do homem. A inveja chamada inveja do pênis, que na psicanálise ganhou tanta importância e que não é universal, porque é só uma boa metade das meninas que tinham inveja do pênis. Eu digo tinha porque está tudo mudando. A inveja do pênis, querer ser como os meninos, porque aos meninos era reservado esse espaço político, econômico, profissional, que para elas estaria fechado. Né? Então aí se desenvolve também a inveja feminina. A menina que cresce com inveja dos homens, chega na puberdade, percebe que ela é gostosinha, vai usar este equipamento de ser a gostosinha para humilhar os homens. Mas, então, são justamente aquelas mulheres com mais inveja do pênis, as que com mais frequência, depois na adolescência, se transformam nas mais exibidas. Curioso isso, né? E, aparentemente são as mais femininas, na verdade são as mais que usam a sua sensualidade como instrumento de poder, de dominação, de humilhação. É só provocar, não é para dar não, é só para provocar. E isso é a forma feminina de ser agressiva. Né? Usar o ponto fraco dos homens para tripudiar em cima. Os homens humilhados, obviamente, montaram todas as estratégias de sedução, dominação, controle, paquera, conquista, mentiras, enfim, tudo que vocês conhecem melhor do que eu, né? Esse jogo sujo que define as relações entre homens e mulheres. Né? Esse jogo também entre masculino e feminino acabou por definir papéis muito claros na cultura. Então existe o gênero masculino e gênero feminino, além de sexo masculino e sexo feminino. E dentro da nossa cultura, o gênero masculino se define por agressividade, competitividade, ser bom de briga, coragem, ousadia, etc. Os meninos que cresçam mais delicados, que de nascença são mais medrosos, que não têm esta agressividade toda, também provavelmente de nascença. 6, 7, 8 anos de idade, vão para a escola, são provocados, chamados para briga, eles não vão para a briga, se recolhem, se fazem meio tímidos e retraídos, começam a ser chamados de bicha. Começam a ser chamados de bicha, começam a ficar com raiva dos meninos que os humilham,
crescem com raiva dos meninos. Crescem, às vezes, com raiva também do pai, que obriga ele a ser macho e ir lá brigar com os outros e bota o menino para a rua, né? E o menino, às vezes, mais delicado, em vez de que às vezes gostaria de dançar, por exemplo, se na nossa cultura todo menino que quiser dançar é mandado para a escola de judô. Então, evidentemente, esses meninos que são um grupo majoritário dos homossexuais, crescem humilhados pelos outros meninos, crescem humilhados pelos outros meninos e inseguros em relação à sua sexualidade, evidente, não? Porque já são chamados de bicha desde pequenininho. Quando chega a puberdade e a adolescência, além de que o desejo fica meio difuso, porque costuma tender a ficar associado à agressividade, então tem um desejo às vezes já meio voltado para a figura masculina por causa da raiva. Se ele tentar se aproximar de uma menina e fracassar, o que não é raro, porque ele vai com uma insegurança 10 vezes maior do que a média dos meninos, que já vai morrendo de medo, a primeira relação sexual dos meninos antigamente, porque hoje não. Hoje eles se iniciam sexualmente com as suas namoradas, 16, 17, 18 anos de idade. Mas naquele tempo era 13, 14 anos, porque era vestibular de macho, né? Era um negócio que iam todos morrendo de medo. Se o menino, já todo inseguro sexualmente, tem um movimento de fracasso nessa experiência heterossexual, ele conclui, em caráter definitivo, que ele é viado. Então ele não está viado, ele é viado, isso deve ser de nascença, e aí nunca mais ele bota em xeque coisa nenhuma, e por aí caminha com prazer, porque a troca de carícias entre dois homens é absolutamente tão gratificante quanto aquela que possa existir entre um homem e uma mulher. Essas coisas definem, e talvez uma boa parte dos palavrões venham na origem desse universo homem-homem, porque quase todos os palavrões envolvem agressividade entre homens. As mulheres hoje também falam palavrão, então quer dizer que significa que essa agressividade também se estendeu mais claramente para o universo feminino. De todo modo, fazer esta associação seria talvez um caminho para a gente poder pensar verdadeiramente em libertação sexual. Quer dizer, libertação sexual ou sexualidade livre significa propriedade das pessoas que não pensam nisso o tempo todo. Porque pensar nisso o tempo todo é coisa de quem está muito mal resolvido, né? É exatamente como a gente faz quando está doente, só pensa naquela doença, naquela dor, né? A libertação sexual está longe e não evoluiu nesses anos, porque infelizmente nada aconteceu naqueles anos de 68 até muito pouco tempo atrás que pudesse realmente modificar esse clima e criar um ambiente de companheirismo positivo entre homens e mulheres. Primeiro movimento positivo